Fala, galera, beleza? Mais um Saúdecast começando, agora com essas duas feras, falando sobre nutrição, sobre saúde, beleza, estética. E lembre-se, clica no sininho para receber todas as notificações e se inscreva no canal. Vou deixar a legenda depois lá com todos os links dessas feras incríveis. Se apresente para nós aqui, que Dr. Paulo, que não é novidade aqui, né, Duda? Eu já tô ficando velho de casa já aqui, né? E é patrimônio, tem plaquinha de patrimônio. Terceira vez que você me convida. E daqui a pouco vão me expulsar. Eu sou o Dr. Paulo Mansur, né? Sou o Paulo Mansur, porque eu não nasci doutor, né? Sou médico gastroenterologista, cirurgião do aparelho digestivo e nutrólogo, focado na medicina integrativa. Quais são os pilares? 7 pilares, 7 Os pilares. 7 pilares. É isso aí. Bom, é a primeira vez, né? Minha primeira vez aqui, mas vim a convite, né? Na verdade, o Dr. Paulo, eu comecei a acompanhar ele, eu sou paciente dele, e também, né, busquei aqui para a gente conseguir bater um papo legal, falar sobre profissão, falar sobre saúde, que é um assunto muito interessante para mim, né? Meu nome é Brunella Tassinari, eu sou cirurgiã dentista, né, especialista em implantodontia e cirurgia plástica periodontal. E também trabalho, né, com a estética, a harmonização orofacial, sou pós-graduanda nisso, tenho alguns cursos nessa área também. E também atuo na odontologia hospitalar atualmente, no Hospital Infantil, também na UPA da Glória. E trabalho com sedação consciente. São muitas coisas, né? A gente vai em vários ramos. Que legal, bacana. E tem crescido bastante, né, Brunella, a procura por procedimentos orofaciais, né? Ah, com certeza. Ainda mais agora que tem uma gama de profissionais muito grande trabalhando com isso, né? Bastante paciente procurando. Na verdade, a estética sempre foi um assunto muito interessante a ser tratado, uma procura muito grande, mas tem se tornado um pouco mais acessível para as pessoas, né? E isso é muito legal para os profissionais da área e para os pacientes também que buscam a gente para fazer esses procedimentos. E a gente vê que por conta do acesso à informação, né, muitas pessoas fazendo esses procedimentos, indicações, quebrou muito o tabu de antigamente, né, dos procedimentos errados, dos maus profissionais, né? O acesso à informação, eu falo que ela tem duas vertentes, né? Uma vertente muito boa, porque traz a informação e faz com que os pacientes tenham curiosidade e busquem se tratar e fazer procedimentos estéticos, mas também tem uma vertente um pouco negativa, que é o acesso, né, aos bastidores também das intercorrências e também uma propagação mais fácil das desinformações, né? Então é sempre importante, eu digo sempre, para procurar um profissional embasado, né, cientificamente, que tenha uns cursos adequados, uma pós-graduação interessante, para que seja um procedimento bem-sucedido e evite aí os riscos também, né, que a gente tem visto bastante. Quais são os procedimentos que o pessoal mais procura lá com você? Que mais procura? Top 1, Top 1. Botox, com certeza. A toxina botulínica, né? A toxina botulínica, o nome de verdade dela, né? O Botox é um nome comercial, né? Mas a procura top 1 é a toxina botulínica, com certeza. E a gente vê que as pessoas elas começam a se preocupar mais com estética também, e a saúde é muito importante, né, doutor? Porque na verdade tudo começa de dentro para fora, né? Sim, tudo mais de dentro para fora. Eu queria aproveitar, antes de falar da minha área. Não, ele tá com medo. Ele tá com medo que eu vou contar um negócio dele hoje ainda. Eu tô decepcionado com você. Fiquei triste aquele dia, tá? Oi, Fiquei gente. triste. Vou contar agora. Pode contar, pode No contar. último podcast que ele me convidou para participar aqui, eu vim, trouxe um presente para ele. Eu trouxe um jogo de xícaras com a logomarca da minha clínica, a Clínica Scópia, com o meu nome, Dr. Paulo Mansur, a minha logomarca pessoal. Eu acho lindo aquele jogo. Aí o que ele fez? Esqueceu. Não sabe nem onde tá. Não sabe nem onde tá. Enfim, descaso com o meu presente. Não, pois é, eu realmente esqueci, foi uma falha, desculpa, doutor, desculpa. Foi intimado ao Desculpa. vivo, é sobre isso. E aí, assim, eu esqueci, mas foi uma semana muito corrida. A gente gravou o quê? Semana retrasada. Tem umas 3 semanas. 2 semanas. A gente Lá, ó, apareceu. Tá ligado? Apareceu, traz aqui, linda. traz aqui. Tá até embalado, gente. Tá Não dá vendo? nem tempo de abrir. Olha, gente, tá embalado, ele não abriu. Tem Coisa 3 linda. semanas que eu dei pra ele. Coisa linda. Aqui, eu não dou isso pra qualquer um, tá? Obrigado, ó. Vou deixar aqui, eu vou
Vai lá pra cá daqui a pouquinho. Mas eu queria falar, sabe o que, Igor? Que vocês estavam falando aí que é interessante, que muita gente está fazendo e mais pessoas têm acesso. Eu vejo isso daí como um ponto positivo, sim, não tenho a menor dúvida disso, mas eu vejo isso daí como um grande ponto negativo. Eu que já estou há 30 anos nessa estrada, eu já vi muita coisa errada ser feita. E vejo muito mais agora, cada vez tem mais, eu tenho visto mais. E a Brunella, uma coisa que eu quero contar aqui em primeira mão, a Brunella é sim minha paciente, minha colega, e ela foi convidada e ela aceitou. Agora ela não pode mais dizer nunca mais. A minha nova clínica, o ano que vem, que a gente está abrindo, o Instituto Longevitar, e porque estética tem tudo a ver com saúde, longevidade precisa sim ser estética, você precisa sempre buscar a sua melhor versão. E por que eu convidei a Brunella? Foi só porque ela é muito boa no que faz? É por isso também. Porque ela é uma pessoa fantástica, uma pessoa empática, simpática. Mas você sabe o que eu pesquisei dela antes de convidar? A Brunella é referência em resolver as porcarias que os outros causam. Depois você edita isso, não sei se você pode botar. Mas olha só, a verdade é essa. Eu vou falar sobre isso. Tem muita gente fazendo coisa errada, cara. Muita gente fazendo coisa errada. Agora, todo mundo acha que sabe fazer botox, que sabe fazer o fio, que sabe... Isso é verdade. E a Brunella, ela se especializou em receber. Agora, nunca ela falou para ninguém, foi fulano de tal que fez. Então eu falei assim, olha, a menina é fera para consertar a zeme dos outros. E a ética para não falar quem fez, é essa que eu quero do meu lado. Então a Brunella vai estar com a gente no Instituto Longevitar. E as pessoas perguntam, mas você no Instituto Longevitar não é emagrecimento, reposição hormonal, longevidade e estética não tem a ver com saúde, não tem a ver com longevidade? Tudo a ver. Tudo. Tá? Então a gente tem que buscar a nossa melhor versão em tudo, em Exato. tudo. Essa é a minha jornada que eu tô. Eu tô buscando a minha melhor versão e tentando levar para meus pacientes a melhor versão deles. É isso aí. Tá certíssimo. Não, eu também tô buscando a melhor versão, tô guardando ainda lá, né, o atestado. Entendeu? Tem um mês, ó. Mas eu não tô malhando por sua causa, tá? Ele acha que é por minha causa, porque ele tem que ter um atestado para liberar ele para academia. Eu trouxe o atestado hoje, tá? Tá bom, quer ver? Agora Mas tá ele bom. tem que ir lá na minha clínica pegar o atestado. Esse é o certo. Lógico. Ele não vai, não. Lógico. Entendeu? Mas a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, entendeu? Isso aí. A culpa é dele, ele coloca a culpa em quem ele quiser. Em que e o que, né? Pode falar. Mas assim, completando, né, a fala do Paulo, sobre saúde, em relação de saúde, assim, com a estética, na verdade, eu acho que são coisas que não tem nem como a gente separar, né? Saúde e estética, elas andam juntas e quando elas não estão juntas, é um indicativo de erro, né? É o que eu falo, se você vai trabalhar com estética e não sabe se o seu paciente tem alguma comorbidade, se ele tem algum problema, né, sistêmico, se ele faz uso de alguma medicação, se ele tem algum problema de coagulação, você não pode trabalhar com estética com esse paciente antes de resolver a saúde geral, de forma sistêmica, né? É o que eu sempre falo, é possível envelhecer bem, com saúde e bonito. Você não precisa envelhecer feio hoje em dia. Você pode escolher envelhecer bem, envelhecer com saúde e envelhecer bonito, se sentindo bem com o que você vê. Porque a autoestima tem total ligação com o seu estado de saúde mental e físico, né? Então, se eu tenho saúde mental, eu tenho saúde física. Se eu tenho saúde física, eu tenho tempo e prioridade para investir em mim, na minha estética, nas minhas coisas. Falo por mim mesma, que agora eu sou paciente do Dr. Paulo. E tô aí nessa luta aí também com ele, né? Em busca da melhor versão, com certeza. Não, mas ele tá certíssimo, porque realmente há essa ligação, né? Essa sinergia entre a saúde e a estética, né? Então, por exemplo, a pessoa vai lá, entra lá na sua melhor versão de corpo, né? De composição corporal e tudo, mas a idade chega. Então, colágeno da pele, bioestimuladores, vem, né? E os procedimentos que você Com certeza. fazem para fazer essa complementação, né? Porque
Vamos botar, você vai chegando na idade, começa a ter, né, as linhas de expressões, Isso né, e aí, as pessoas com querem melhorar, né. certeza. Que na verdade muitas pessoas acham que a gente só deve cuidar, ter esses cuidados estéticos quando a gente já envelheceu, né. Mas na verdade o correto é a gente investir na melhora da saúde estética antes que a gente entre no processo de envelhecimento de fato, né. Verdade. Então assim, a partir dos 25, 30 anos, a produção de colágeno cai drasticamente. Então, é o momento exato para se começar um bioestímulo de colágeno, é o momento exato para se buscar a toxina botulínica, que funciona apenas nas rugas dinâmicas. Então, aquelas rugas que já estão estáticas no rosto, em que o paciente se movimenta e ele em repouso, elas já existem, essas rugas não funcionam mais com a toxina, são necessárias outras terapêuticas, né? Então, é interessante sempre que a gente gerencie esse envelhecimento antes que ele aconteça de fato, né? Exato. Brunella, e outra coisa, parem de gastar dinheiro pra tomar colágeno, gente. Ai, por favor, Pelo amor gente. de Deus. Colágeno via oral, por favor. Colágeno via oral. Gente, só tem 3 formas de você aumentar o seu colágeno, só 3. A realmente mais eficaz não tem outro jeito, são os bioestimuladores, Terapia injetável. terapia injetável. A segunda forma é atividade física. Atividade física estimula a produção de colágeno nos lugares certos. Legal. E a terceira forma é você manter, não é nem para formar, é manter uma harmonização hormonal, porque aí você vai conservar o seu colágeno por mais tempo, tá? Não precisa, hoje em dia a gente não precisa aceitar eh, que a partir dos 35 anos começa a haver um declínio hormonal, tanto em mulheres, principalmente mulheres, mas também nos homens. Só que antigamente, não sei se você concorda comigo, mas o nosso avô de 50 anos era um velhinho. Uhum. Hoje, o meu pai com 80 não é velho não, É isso aí. não é velho não, então mudou isso muito, então a gente não precisa aceitar esse declínio hormonal, então tem que fazer equilíbrio hormonal, atividade física sempre, encara atividade física, Igor, isso é para você, tá? Sim. Atividade física é um emprego de carteira assinada. É um emprego que paga as suas contas. Você teria coragem de faltar um dia de trabalho de carteira assinada no emprego que paga as suas contas? Pronto, atividade física é isso. Faça chuva, faça sol, você tem que ir. Ah, tô cansado, vai. Ah, eu tô com sono, vai. Ah, eu tenho que sair para tomar uma cerveja com os amigos. Não, você primeiro vai na atividade física. E E só assim que você mantém o seu colágeno. Agora, de verdade, gente, não gasta dinheiro com colágeno via oral, não. não, por favor, né? A absorção de colágeno via oral é quase que zero para fins estéticos, assim, de pele, estrutura de sustentação. O colágeno, para esses fins, é terapia injetável de fato. O via oral, para isso, É muito infelizmente, fácil de explicar. Você Uhum. toma o colágeno é uma proteína. é hidrolisado. É uma proteína. Aí você toma ele. Quando chega no seu estômago, seu intestino, vai ser absorvido os aminoácidos. Isso aí. Quem te contou que esses aminoácidos, que são os mesmos de outras proteínas, de outras carnes, vai chegar dentro? Ó, a gente tem que se reencontrar assim que a gente for absorvido, tá? Nós vamos nos reencontrar, nós vamos novamente virar colágeno. Não é assim que Vai funciona. ser degradado e excretado, assim como as outras substâncias que a gente ingere, né? Exatamente. O colágeno, ele não vai virar, não vai trazer a firmeza para a pele igual a terapia injetável faz, né? E também não existe, assim, aquela história do procedimento milagroso, né? Eu sempre falo que, às vezes, a pessoa nunca procurou um tratamento estético e procura o consultório para fazer aquela mudança radical de uma só vez. E é o que eu sempre falo. Uma mudança natural e saudável, ela não é uma mudança imediata, é uma construção, Sim. né. Então não adianta um paciente chegar no meu consultório e achar que a gente vai transformar ele 20 anos a menos em uma sessão, isso não vai acontecer. O bioestímulo de colágeno, ele necessita aí de alguns dias para fazer o efeito, mesmo em terapia injetável, são mais ou menos 3 meses para que a gente obtenha um efeito favorável do bioestímulo de colágeno e ele continua agindo nos próximos meses, talvez sejam necessárias mais de uma sessão. Então, é uma construção. Eu brinco que os meus pacientes estéticos acabam se casando comigo. Eles têm que voltar sempre no meu consultório para a gente fazer as terapias e fazer uma construção, e ele vai vendo aos poucos esse gerenciamento do envelhecimento de forma natural, para que não fique artificial, que esse é o maior propósito. E as pessoas, elas buscando esse imediatismo,
elas acabam indo pro lado do exagero, né? Gerando anomalias quase, né? A gente vê muito por aí, né? Frankenstein. Exatamente. É isso aí, a gente foge com certeza. Isso nem pagando eu faço. Teve até um caso de uma moça que ficou com a pálpebra assim mesmo. Ptose, esse caso foi um caso interessante. Foi aqui no estado, se não me engano. Foi no estado. Eu conheço até a pessoa que teve o. A Mas ptose melhor. palpebral a ptose Melhora. palpebral ela é transitória, né, na verdade. A aplicação de toxina botulínica, ela tem uma região de segurança para aplicar na região da sobrancelha, para que a gente não pegue esse músculo por difusão, né? Então, para a toxina não se espalhar e chegar no músculo que faz o levantamento da pálpebra superior. Então, quando a gente aplica a toxina, existe essa margem de segurança e alguns pontos mais avançados, eles são aplicados nessa região de fato, mas a gente tem que analisar a profundidade, né? São pontos mais avançados. Mas pelo que eu li da história, foi uma pessoa iniciante que utilizou como paciente modelo, né? E acaba sendo um risco, né? A ptose palpebral em aplicação de toxina botulínica, ela é um risco. Mas é o que eu sempre falo. Quando você vai fazer um procedimento que existe risco, todo procedimento envolve risco, né? Quando você informa o seu paciente antes de fazer o procedimento, é uma precaução, é uma informação. Quando você informa depois que você fez o procedimento, é uma iatrogenia. Você está justificando o seu erro. Então, é interessante que você se comunique de forma aberta com o seu paciente e fale sobre os riscos do procedimento, são inerentes a ele, mesmo que sejam riscos mínimos, ele precisa saber antes de fazer e optar em fazer ou não. Na vida normal, né? Fora disso também é a mesma coisa, né? Minha mulher sempre fala: olha, o que você me fala antes é uma informação. O que você me fala depois é uma desculpa. É É isso, isso mesmo. é basicamente isso. Na medicina, a gente chama isso muito de alinhamento de expectativa. Exato. Você quer ver uma coisa interessante? Alinhamento de expectativa. Tirzepatida, Monjaro. Caríssimo. Melhor medicação do momento. Caríssimo Badalado. mesmo. Badalado. É para todo mundo? Não. 30% dos pacientes vão responder 0. Ó. É. E aí, como é que você faz? Ué, se tem indicação, você usa. Depois de 2 meses usando, não teve resposta. Olha, você caiu nos 30%. Mas você não pode contar isso depois. Você tem que falar, olha, é uma medicação cara e existe 30% dos pacientes que podem não responder. Perfeito. Que podem não responder. Outra coisa, quanto tempo que leva para emagrecer aqueles 30% que o Monjaro, os artigos científicos mostram? Leva 70 semanas, 1 ano e meio. Então a pessoa tem que saber, ela não pode chegar lá achando que vai emagrecer 30% em 2 meses, não, porque não é uma verdade. Agora, pode ser que emagreça? Pode, porque não é só isso que a gente faz, né? A gente também trabalha os outros pilares da saúde para o emagrecimento. É a medicina integrativa, né? Medicina integrativa deveria ser chamado de medicina só, né? Concordo super, concordo super. Eu falo com meus colegas, principalmente em São Paulo, onde a medicina integrativa é muito mais forte. Eu estou sempre lá, estou passando praticamente uma semana por mês em São Paulo hoje. Eu falei assim, a gente tinha que lançar um movimento de parar de chamar de medicina integrativa. E só chamar de medicina. Medicina. Talvez de medicina verdadeira. A medicina verdadeira é a medicina integrativa. Aí o pessoal da medicina tradicional, da qual eu faço parte, eu também sou da medicina tradicional, eu também curo doenças, eu também opero, eu também curo doenças. Essa é a medicina tradicional, importantíssima e sempre será. Mas tem sempre uns que vão criticar se eu falar assim, a medicina integrativa é a medicina verdadeira. Não é que a outra não é verdadeira, não, gente. É que lá na faculdade, todo médico fala assim, aprende, né? A clínica é soberana, você tem que escutar o paciente, você tem que saber tudo do paciente. Exame é complementar, você não trata o papel. Medicina integrativa é isso. Sim. E aí, por que agora é criticado, né? Mas tudo bem, não vou ficar reclamando que critico a medicina integrativa, não. Mas Não é para isso que a gente está hoje aqui, né? Acho que essa cultura, assim, da especialidade, ela foi uma coisa muito difundida nos últimos anos, assim. Não nos últimos, mas eu digo a um longo prazo. Não só na medicina, mas também na odontologia, onde a gente trabalha, hoje em dia a gente vê, né, muitos profissionais especialistas em alguma área que só sabem fazer aquilo, né? E muitas vezes a indicação
para aquele paciente, ela é uma indicação mais ampla, que você precisa ter uma visão maior desse paciente como um todo. Digo como na medicina em geral, incluindo a odontologia, A gente né? precisa do super especializado, Sim, precisa, sim, Exato. sim. mas a gente precisa muito mais das pessoas que conseguem te atender como um todo. É Eu isso. vou num dentista que só sabe fazer implante, e aí? A não ser que ele esteja numa clínica, que aí isso para mim é o diferencial. Sim. Se você está numa equipe multidisciplinar, aí Exato, tudo bem. exato. Sim. Você é o super especializado aqui, mas você tem alguém que te dá um suporte legal ali, porque é aquela pessoa que entende a coisa como um todo, consegue te ajudar, te dar o suporte não só para o paciente, para a gente também. Sim, sim, Então, sim. e aí é importante. Mas não, eu acho que você também não deve ser contra, né? Eu acredito que seja ao super especializado. Até porque Claro que vocês. É não. exato. Exatamente. Mas a gente tem que entender do Do geral, todo. do todo. Então, Mesmo porque a gente não faz um procedimento, a gente está mexendo com a vida daquele exato, paciente. exato. Então, assim, é só um botox, é só uma toxina botulínica. Mas não é só isso, envolve muitas outras coisas. Envolve processos alergênicos, envolve um paciente sistemicamente que ele fala, ele anda, ele se movimenta, né? Então, se esse paciente ele vive, ele se movimenta, eu preciso enxergá-lo como um ser humano completo. Sim, Não posso enxergar ele como um procedimento, né? sim. E essa forma, assim, de integralizar as especialidades, eu digo que é importante que tenha, assim, um profissional hiperespecializado, que seja recrutado no momento necessário, mas que esse profissional também saiba olhar o paciente de uma forma geral, né? Igor, você quer ver? Eu vou perguntar uma coisa, Uhum. mas eu já sei a resposta Vai. dela. Vou perguntar para ela, já sei a resposta. Hum. Foram poucas vezes que você pegou um paciente que já veio disposto a gastar com um procedimento estético e você falou para ele: olha, vamos fazer isso aqui primeiro, não está na hora de você fazer isso. Procura fulano de tal, procura a doutora, doutor fulano de tal, para resolver essa situação. Já teve muito. Todos os dias. Toda semana, todo dia Todos os acontece dias. isso. E às vezes até com encaminhamentos, né, para fazer procedimentos de fato. E a gente analisa e fala: "Nossa, olha, não é uma indicação para você agora, talvez a gente pode lançar mão de outras terapêuticas". Por exemplo, uma queixa muito comum é o bigode chinês, né, o sulco nasolabial. O bigode chinês, ele na verdade, assim, é uma região da face que é muito difícil de ser tratado. Então, muito dificilmente você vai conseguir resolver essa queixa com um procedimento só. Sim. É quase que impossível, beira o impossível, a não ser um paciente muito jovem, com a estrutura de colágeno intacta. Então, esse paciente a gente pode fazer um preenchedor, né? Mas normalmente esse paciente ele não tem essa queixa. Quem Sim, tem essa queixa é o paciente que ele precisa de múltiplas intervenções, sim. né? E às vezes ele chega achando que ele vai fazer um preenchedor e isso vai solucionar 100% dos problemas. Na verdade, não é assim que funciona. A gente precisa lançar mão de outras terapêuticas juntos, bioestimuladores, né? Talvez os fios, tracionamento de face, ou até um encaminhamento médico aí, para ele ir para um cirurgião plástico, né? Um dermatologista. Eu digo até em questão de nutrologia, de emagrecimento, e de vários pacientes que buscam fazer a lipoaspiração submentoniana, que é a lipo de papada, buscam fazer esse procedimento na intenção de ficar com o rosto mais magro, né, com o pescoço mais magro, tirar a famosa papada. E muitos deles, na verdade, precisam de um processo de emagrecimento, eles não precisam Sim. de um procedimento cirúrgico para remover a região gordurosa da, da papada. Eles precisam emagrecer um pouco, na verdade. E às vezes é muito mais prudente eu encaminhar esse paciente para o Paulo, por exemplo, do que eu fazer um procedimento no consultório em que vai ficar desproporcional. Vou Exato. deixar o paciente com a região submentoniana linda, mas ele vai estar ainda com a bochecha, ele ainda vai ter aspecto de sobrepeso no resto do corpo. Então, Sim. é desproporcional. Então, a gente precisa também ter essa mão de indicar. As pessoas vão querendo buscar atalhos, na verdade, né? Isso é com certeza. Eu acho que o doutor Paulo pode falar isso até bem melhor do que eu. É, É atalho. tal dos atalhos são. Se atalho fosse bom, seria o caminho. Exato. Atalho chama atalho É porque não é isso. bom, não adianta. Toda vez que a gente pega um atalho, vai dar ruim, vai dar ruim, não tem jeito. Então, todo atalho tem um livro muito interessante que eu indico muito, Brunella está lendo agora, Hábitos Atômicos, e fala dos atalhos. Eh, e, enfim, na medicina, na odontologia não é diferente. Começou a pegar atalho, vai dar ruim. E aí você vê, por exemplo, as pessoas elas
vamos fazer alguns procedimentos desses, por exemplo, uma lipo de papada e tal, mas aí tão tá com o pescoço gordo, tá com a bochecha parecendo uma laranja, né, com a cara redonda e tudo mais, aí depois, de repente, passa por um processo de emagrecimento, aí vai ficar cor estranho, né, É, porque não vai ficar harmônico, né. É um atalho, ó. desproporcional. Lembrei um atalho agora muito comum no nosso meio. Você acredita que o Monjaro e o Ozempic são vendidos sem receita? É. É, pois é, são revendidos sem receita. Isso é atalho. Você você ir na farmácia, comprar um remédio caríssimo. Monjaro custa $1.300 para um mês. Um mês. Um mês. Compra um remédio caríssimo, sem orientação do médico, sem trabalhar a base da sua saúde, achando que só aquele remédio vai fazer você está querendo um atalho. Vai dar ruim, Não. no mínimo para o bolso. Com E certeza. aí você vê também aquela questão que às vezes as pessoas buscam ou uma bariátrica, alguma coisa, mas não tratam os outros pilares, né? Igual que você trabalha com 7 pilares. Sim. 8 agora. 8 agora. O 8 você não pode falar, né? Posso Não já. pode já? Então, pronto. Agora eu já Então posso. fala pra gente. 8 é conexão com Deus. Bacana. É o meu livro. Estou escrevendo um livro, Os 8 Pilares para uma Saúde Extraordinária. E o 8º pilar é a conexão com Deus, porque eu só falo aquilo que eu valido. E a minha vida mudou da água para o vinho quando eu me reconectei com Deus. Ontem eu estava participando de uma live e as pessoas, nós estávamos uma live só entre médicos. Nós éramos 57 médicos lá. E me pediram para dar um testemunho do que vem acontecendo na minha vida nos últimos meses. Sim. Aí, pela primeira vez, eu fiz uma coisa porque eu tinha vergonha de fazer. Olha só que absurdo. Eles me fizeram uma pergunta: Paulo, você tem lido muito? Eu falo assim: eu leio 5 livros por mês, mas tem um livro que eu leio todo dia. Esse é o livro de cabeceira. Eu peguei e mostrei minha Bíblia. E eu, antigamente, quando alguém fazia isso, eu falava assim: ah lá, um fanático religioso. Um fanático. Eu vou na igreja uma vez por semana só. Eu sou um fanático. Eu estou devendo isso sim. Estou devendo. Mas o 8º pilar é a conexão com Deus. E eu perdi a vergonha de falar disso. Muito pelo contrário, agora eu me sinto na obrigação, porque se me ajudou e ajudou alguns pacientes meus, vai ajudar todos. Exatamente. Tá? E eu não estou pregando aqui as pessoas serem fanáticas religiosas, não estou nem nada disso. Eu só estou querendo que as pessoas entendam que se a gente achar que nós somos Senhor de tudo, não vai dar certo nada na nossa vida. É isso. Verdade. Eu digo também que a gente tem muito essa tendência de separar o espiritual do nosso corpo físico. E, na verdade, é uma integração, né? Como essa palavra tem sido falada muito hoje, eu digo que é uma integração. Se o seu espiritual não está bem, a sua saúde mental não vai estar bem, o seu corpo físico não vai estar bem. Então, assim, vim de uma fase, assim, que foi muito complicada na minha vida também, de falta de autoestima, assim, a gente faz a autoestima das pessoas, mas às vezes a gente tem um problema conosco, com a nossa própria autoestima. E procurar o doutor Paulo, assim, para mim foi uma virada de chave na minha vida, né? Que eu pude retornar e potencializar uma coisa que eu já era antes, né? E isso com certeza traz muitos bons frutos aí para o futuro também em relação a mesmo o trabalho, minha vida, a espiritualidade, a social, Sim. tudo, né? É integração como um todo, como a gente já tinha comentado antes, né? Mas em relação o que eu vi que o senhor falou sobre automedicação, né, isso tem sido um tema muito abrangente recentemente da automedicação. Eu vejo, conheço pessoas que fazem uso, principalmente da semaglutida, né, do Que é o Ozempic, Ozempic. sem a prescrição médica. Eu tenho observado muito isso, e não digo só nem só dos medicamentos de uso, para emagrecimento, né, com fins de emagrecimento. 100% falha. Exatamente, porque não consegue fazer essa Gente, integração como um todo. com o auxílio de um médico, a média é 35% dos pacientes que conseguem emagrecer e se manter magro. Sem auxílio é zero. Não tem como. Exatamente. Não tem É como. zero. Mas a gente tem que melhorar esses 35%, sabe, amigo? Esses 35% conta também com o auxílio do médico, porque, infelizmente, eu não tenho medo de ser criticado, não, tá? Infelizmente,
tem um monte de gente tratando obesidade e não tem nenhuma qualificação para tratar a obesidade, tá? Recentemente eu fiz uma prova que eu estava devendo, fiz uma prova de qualificação internacional para tratamento de obesidade, e aí quando eu fui lá, falei, quantos médicos no Brasil que tem essa qualificação? 2.100 médicos. 2.100 médicos. Só no Ninguém. Espírito Santo tem mais de 20.000 médicos, gente. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Sabe quantos no mundo tem? 8.000 médicos. Nossa. 8.000 médicos no mundo são qualificados, têm essa qualificação. Não vou dizer que quem não tem essa qualificação não seja qualificado, mas você ter uma qualificação internacional diz muito a seu respeito. Sim. Diz muito a seu respeito. Você não tem essa qualificação à toa. Não foi assim, foi lá, me dá essa qualificação aqui que eu quero também. Toma aqui R$ 200 por ela. Não é assim que funciona, não. Sim. Não, e é justamente isso, né? A gente vê os médicos em uma grande parte, né? Que chegam ali no conhecimento específico deles e às vezes não buscam evoluir mais, igual o senhor faz, né? Buscar conhecimentos novos, conhecimentos que agregam além daquela especificação, né? Daquela especialidade. Então, por exemplo, se você trabalha aí com obesidade e tudo mais, só que aí você estuda um pouco de psicologia, você estuda um pouco de desenvolvimento pessoal, igual você fala. Inteligência emocional. E a multidisciplinaridade também é muito importante para isso. É o saber, assim, o saber um pouco de tudo, mas saber que você não é especialista em tudo. Sim. Então, é interessante que você tenha uma equipe para se trabalhar, né? Para que a gente tenha essa possibilidade de tratar o paciente como um todo, mesmo que não seja a minha especialidade de fato, né? Sim. Eu falo isso como um todo. Por exemplo, um exemplo claro disso são os pacientes de emagrecimento. Normalmente, eles apresentam flacidez de pele depois que eles realizam o processo de emagrecimento. E essa flacidez de pele, ela é tratada com terapias injetáveis também, Sim. né? Então, a gente vê pacientes que a gente consegue tratar de uma forma conjunta, né? Sim. Então, pacientes que fazem... que começam a procurar o autocuidado também, em relação ao corpo, também são pacientes que buscam os procedimentos estéticos, né? Total. E o paciente de emagrecimento, o paciente que ele cuida do próprio corpo, que ele está nessa fase de mudança, é um paciente que ele busca também fazer mudanças em relação ao gerenciamento do envelhecimento, em relação à face. Então, essa multidisciplinaridade eu acho super importante, aí fiquei muito lisonjeada quando eu fui convidada aí pelo Dr. Paulo para trabalhar com ele também. Igor, cuidar da saúde e cuidar da estética, eu gosto muito de falar da abundância. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, Deus nos deu vida para vivermos e vivermos com abundância. Isso é bíblico. Então não tem problema nenhum você querer ganhar dinheiro, crescer financeiramente. E saúde e estética estão diretamente ligados a isso. Total. Eu tenho inúmeros pacientes. Eu tenho um que foi recente, que inflou meu ego, porque o meu pai estava lá na minha clínica fazendo umas terapias lá, e ele não sabia que era meu pai, e ele me encontrou, Dr. Paulo, que tem que te agradecer demais, que depois desse 1 ano de tratamento, agora a gente não tem se visto tanto, que ele ficou 1 ano, aí depois desacelera, né? Eu melhorei tanto em todos os aspectos da minha vida, que o meu escritório é um advogado. Eu e meus 2 sócios faturávamos R$60 mil por mês. E hoje nós estamos faturando R$280 mil por mês. Nossa. E ele falou assim, eu tô com tanto autoestima, com tanta vitalidade, que se sentar na minha frente, se for um problema que eu sei resolver, ele não vai procurar uma segunda opinião. E ele vai ficar e vai fechar com o nosso escritório. E hoje nós estamos com uma renda de 280 mil. Aí eu até brinquei e falei assim, tá na hora de você me dar um jet ski de presente. Tudo bem. Essa semana mesmo, eu recebi uma paciente no meu consultório, uma senhora,
muito negligenciada pela vida, sabe. É uma pessoa que cuida muito das outras pessoas e deixa de cuidar de si. É o que a gente vê muito, hoje em dia. Principalmente mães, né, ou pessoas um pouco mais velhas, que buscam os tratamentos estéticos com a finalidade também de melhora mental, né, de busca por saúde mental, a partir, disso. Então, muitas vezes a pessoa me busca para fazer um procedimento estético, um botox que seja uma coisa, relativamente simples, consegue fazer mudanças de vida com pequenas coisas, porque isso se torna uma um percursor, né, era uma Pra tudo tem que ter um início, né? isso, é um impulso. Às vezes o procedimento estético, ele se apresenta como um impulso para desenvolver outras coisas da sua vida pessoal e profissional também. Sim. A autoestima, ela mexe muito com a nossa saúde mental e física. Digo por mim mesma e pelas pacientes que eu recebo todos os dias, que muitas delas têm o mesmo relato, né, de negligência, de autonegligência, né, de cuidados com os outros e ausência de cuidado próprio, e que quando começam a realizar os procedimentos, mudam de vida mesmo, e depois te agradecem como se você fosse a causadora disso tudo, mas eu me coloco numa posição de, participante, né, Uhum. sou coadjuvante, a protagonista é quem decidiu mudar, né. E essa eu acho que é a parte mais bonita da nossa profissão, é ter a possibilidade de mudar a vida das pessoas, né, tanto saúde quanto estética, principalmente. Essa é a parte que eu mais gosto da nossa É a profissão. parte que eu mais gosto também. Me perguntaram ontem nessa live que é o que que você mais gosta na sua profissão? Eu falei assim, cara, eu gosto de tudo. Gosto de tudo, eu gosto de tudo que envolve medicina. Eu gosto até da parte de gestão, Legal. porque se eu não gostar, inclusive eu gosto da gestão e eu indico todos os colegas médicos gostarem bastante de estudar isso daí, Muito Isso. importante. porque independência financeira é saúde e longevidade. Eu dei plantão até 12 anos atrás, eu estou com 50 anos, eu dei plantão até os 38 anos. Se eu estivesse dando plantão até hoje, eu não teria a saúde que eu tenho hoje. Eu tenho uma saúde excelente. Qualidade de vida, né? Então, estudar gestão, meus colegas, é essencial para a tua saúde. E por isso, vou fazer aqui, vou contar então outra novidade. Nós eu digo porque tem um grupo por trás disso, né? Eu não sou sozinho nesse grupo. Aliás, a gente não deve nisso. A gente não deve ser sozinho em nada. Mas eu, junto com mais 3 pessoas qualificadas, estou realizando um sonho que eu tenho desde a época que eu dei aula na faculdade, que eu dei aula na UFES. E qual que era o meu maior sonho quando eu dava aula? Não era fazer, eu dava aula de cirurgia geral. Não era fazer o, o aluno do 5º período de medicina um exímio cirurgião. Não é ali que ele vai virar cirurgião. Eu só estava ali para ensinar as bases da cirurgia para ele. Minha aula sempre tinha dicas financeiras, gestão financeira pessoal, familiar e também gestão financeira empresarial, que na época eu não entendia nada, mas já queria dar minhas dicas. E nos últimos 2 anos eu venho estudando muito isso, aplicando na minha vida pessoal, aplicando na minha vida financeira, nas minhas empresas, e isso surte um efeito avassalador, tá? Então, Avassalador. então. É impressionante como o médico e o dentista não sabem nada disso. E nós estamos montando agora uma empresa que o objetivo dessa empresa é ensinar jovens médicos e jovens dentistas, e nem precisa ser tão jovem assim, a montar o seu primeiro consultório, a montar a sua primeira clínica, a separar o CNPJ do CPF, a entender que lucro líquido não é A menos B, que existem margem de lucro, margem de contribuição. E aí, quando você começa a entender isso daí, a ensinar como liderar seus funcionários, como contratar melhor para não precisar ficar demitindo,
Porque faz uma diferença. E aí, por quê? Faz diferença para sua saúde, meu amigo. Total. Faz diferença para sua saúde. Porque se você chega aos 50 anos tendo que fazer 4 plantões noturnos e 2 diurnos e ainda enfrentar o seu consultório, eu ia falar que você não está indo para lugar nenhum, mas está sim. Você está indo para o cemitério. Suicídio. Isso é suicídio. Isso é suicídio inconsciente. Agora é consciente, você está sabendo? Pegando esse gancho, né? Eu tenho vários amigos médicos, até a gente estava conversando isso em outro momento, que a gente vê com relação aos médicos, né, que essa má gestão, né, vem desde do acadêmico, né? Sim. Então, vamos colocar assim, normalmente os médicos, quando eles, falando de médico, mas profissionais de saúde também acabam se enquadrando em Todo alguns dentista momentos. se enquadra nisso daí. Então, Realmente. quando ele vem, né, de uma. Normalmente ele vem de uma família de classe média, média alta, né? Então tem uma tranquilidade um pouco financeira. Então ele tem ali, para ele estudar, tem menos responsabilidades financeiras, né? Menos contas para pagar. Então ele tem uma tranquilidade para estudar, fazer residência e tudo mais. Só que aí, quando ele chega ali no último período, na residência, aqui não tinha um pinto para dar água, aí começa ganhando 8.000, 6.000, 7.000 Aí reais. enlouquece. Aí Desmancha. compra BMW, vai para Las Vegas, né? Então aumenta o padrão de vida, sendo que ainda não é o momento. Ele dá um passo maior do que ele pode sustentar. E aí começa a virar uma bola de neve. Aí vai pegando plantão, e isso se ele não corrigir ao longo desse processo, vai até os 50, 60, 70 anos, dando plantão. Isso é visível no hospital, né? Eu ainda trabalho em hospital, gosto muito de trabalhar em hospital, e isso é muito visível. Eu vejo, assim, jovens médicos, principalmente da classe médica, exaustos. E muitas vezes eu olho e falo, nossa, não tem condição dessa pessoa atender um paciente hoje. Não. Ele está exausto, ele não consegue prestar atenção em nada. Eu recebo pareceres, eu tenho muitos pacientes a nível hospitalar de infecções, né, pacientes com infecções graves de origem dentária, que beiram aí casos de óbito também, que muitas vezes são diagnosticados de forma errônea, né, pela classe médica do hospital onde eu trabalho, muito pela exaustão também, de não conseguir ouvir o paciente falar, de não analisar os fatores clínicos direito, na finalidade de atender o maior número de pacientes o mais rápido possível para conseguir se livrar daquilo logo, né. Eu vejo uma realidade, hoje em dia, de muita correria, Total. né, e falta de atenção em relação a isso. E para profissional de saúde, a atenção, ela é essencial, né, a atenção no que o paciente fala, a atenção nos sintomas, a atenção aos sinais clínicos, atenção a tudo. O profissional de saúde precisa ter atenção para tratar o seu paciente de forma generalizada. E eu sinto que isso que está faltando muito hoje em todas as classes, né, não me enquadro só a classe médica também, a classe da odontologia também, Cara né. cansado, ele tá com cortisol lá em cima, tá estressado, tá de mau humor. Você estressado de mau humor, você vai atender alguém bem? Não vai. Jamais. Você não trata nem seu pai bem se você Vai. estiver estressado de mau humor. Você vai tratar um paciente que você nunca viu na vida, que você tá atendendo 3 horas da manhã. Sabe quando que eu larguei meu plantão? Eu tenho aconteceu comigo um caso, e eu gosto de contar, porque eu não sou contra as pessoas darem plantão não, tá. Primeiro, eu acho que o plantão tinha que ser mais bem remunerado. Isso eu concordo Por que plenamente. teria que ser mais bem Como remunerado? Porque plantonista, concordo. se eu dou um plantão numa sexta-noite, numa quinta-noite, ele tem que ser tão bem remunerado a ponto de a minha sexta-feira eu não precisar trabalhar, Sim. para eu fazer o chamado day after, o day off no outro dia. Mas aí eu estava num plantão no São Lucas, numa sexta-feira à noite, há 12 anos atrás, e um amigo cirurgião, eu dava plantão de cirurgião, um amigo cirurgião muito querido mesmo, que eu admirava ele demais. E aí, 3 horas da manhã, estava tranquilo o plantão nesse momento. É. E aí eu fui procurar por ele. Quase que eu falei o nome dele aqui, mas não posso falar. E ele estava lá fora fumando um cigarro. E eu falei assim: "E aí, filho, você não parou de fumar?" Ele disse, né, essa semana eu tô chateado.
Eu falei assim, por quê? Olha só esse vídeo aqui que minha mulher e minhas filhas mandaram. A mulher e as 3 filhas dele. Cada uma mais bonita que a outra. Não sabia quem que era a mãe, quem era a filha, cada uma mais bonita que a outra. Elas mandaram um vídeo pra eles, elas estavam em Orlando, nos parques da Disney. Aí eu virei e falei assim, filho, mas por que você não foi? Ele falou assim, cara, eu não posso, não tem ninguém pra dar meus plantões. Quem pega um plantão de sexta-noite pelo valor que a gente trabalha? Olha só que loucura, cara. Olha só que loucura. E aí ele tava ali, fumando, barrigudo, 3 horas da manhã, acordado, fazendo cronodisrupção, e chorou na minha frente porque a mulher e as 3 filhas estavam sozinhas em Orlando. Aí eu com 38 anos, minha mulher quase ganhando o nosso primeiro filho, o Henrique. Eu falei assim, eita, não quero isso pra mim não. Quando eu larguei o plantão, eu perdi 70% da minha renda. Sim, Fui sem medo. sim. Eu larguei o plantão, eu perdi 70% da minha renda. E é isso que eu quero ensinar é esse que é o meu propósito para os próximos anos. Eu quero ensinar as pessoas a ter o próprio negócio, a se organizar. Ah, você gosta de dar plantão? Dê 24 horas de plantão por semana, contribua. Você está servindo dessa forma, a gente tem que crescer Contribui. e servir, contribuir. É. Eu nem Então fiz vá esse servir, curso mas mais ainda. de 24 horas não. Eu nem fiz esse curso ainda, mas eu vou nas consultas com o doutor Paulo e eu já reduzi minha carga horária, pô. Eu tô Vai com ser 24 horas de plantão semanal agora. Eu vou tirar ela do plantão. Eu vou tirar ela do plantão em maio do ano que vem. Você tem... Esse é o foco de doutor Paulo. Eu ainda gosto dos plantões, mas vamos Mas a nessa. questão do plantão é o a longo prazo, né? É É, igual, assim, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é médico, ele também era plantonista também, direto, cirurgião, e quando ele tinha uns 40 e poucos anos, 42, 43 anos, o amigo dele faleceu dentro do centro cirúrgico, infarto. E aí ele começou a repensar sobre a vida dele, né? Mas se eu continuar, eu vou ter o mesmo fim. isso Né? Então, assim, a questão não é o plantão, a questão é o acúmulo, né? é Só a isso. longo prazo. Então, quando você tem ali, você precisa aprender a ter outras fontes de renda, como investimentos, como, por exemplo, imóveis alugados, né? Bota, faz o consórcio, dá 30%, coloca o dinheiro para trabalhar para você. Então, existem várias outras formas de você ter uma renda complementar que às vezes na corrida dos ratos do dia a dia, do plantão, que vem desde daquele início acadêmico, que você não consegue enxergar Sim. outras oportunidades, que aí a única oportunidade que você enxerga é o plantão. E aí vai virando uma bola de neve até aí agora tá igual mesmo que a gente estava falando sobre o atalho. Uma hora vai dar ruim. É o que assim, na verdade, assim, eu vou falar sobre a minha realidade, né. Eu trabalho há 5 anos no sistema hospitalar também. Eu também tenho a minha clínica tem 4 anos, que eu abri ela, né. Mas assim, para a realidade da odontologia, o plantão, ele é uma área muito restrita, não é igual à medicina, que você se forma e consegue pegar um plantão, fazer um plantão. Para a odontologia não, você tem que ser qualificado para assumir um plantão, né. Tem que ter as qualificações para que você consiga, agir de forma hospitalar, odontologicamente falando, que não é igual a um consultório odontológico. Na verdade, a maioria dos casos em que a gente se depara no hospital, são casos muito diferentes de casos que a gente tem num consultório, né. E o que a gente vê muito é que a maioria dos dentistas fora do hospital não sabem lidar com esses casos no consultório. E é por isso que eles chegam para a gente no hospital, uma mão de obra um pouco mais especializada, né. Certo. Por exemplo, as infecções que têm, grande porte, né, umas infecções de padrão mais avançado, essas infecções muitas vezes chegam para a gente com uma terapia, antimicrobiana ineficaz, né, prescrita por um dentista, em consultório que nunca viu, nunca se deparou com um caso como esse. E a maioria das pessoas em que eu falo assim: "Ah, eu sou dentista, mas eu sou plantonista", pergunto: "Nossa, mas eu não sabia que tinha dentista no hospital, como que funciona?".
né? E aí a gente se fala, e ainda pergunta, tem muitas perguntas assim que falam, nossa, mas tem paciente? Tem muitos O tempo todo. pacientes? O tempo todo. Basicamente, um plantão, assim, um plantão diário no PA é, em média, 40 pacientes, 30 a 40 pacientes para a odontologia, né? E a odontologia difere um pouco da medicina nisso, porque na medicina são vários plantonistas e podendo aí tirar dúvidas uns com os outros. E na odontologia não. Na odontologia normalmente é um dentista e o seu auxiliar, né. Então chega uma hemorragia de grande porte, uma infecção, um trauma, é você e você, né. É nesses momentos aí que a gente se apega também à espiritualidade, Verdade. pra gente ter luz, né. Tem que estudar bastante para você conseguir fazer, ter uma conduta adequada nesses casos. Então eu digo que, o hospital para o dentista é uma realidade completamente diferente, mas que todo mundo deveria viver isso ou pelo menos saber como funciona essa rotina hospitalar aí para odontologia também. Legal. E a gente vai batendo papo, né? Vai fluindo, dá vontade de conversar até amanhã, né? Mas eu queria agradecer a participação de vocês, né? Infelizmente ali a gente, né? Todo mundo vocês têm seu compromisso, o doutor Paulo tem seu compromisso. Mas eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês realmente abrilhantaram demais, Abre o seu né? presente, cara. Vamos abrir. Nossa, Vamos abrir. tá vendo, né? Gente, eu dei esse presente pra Porque é ele. do meio, porque é do meio Eu, do eu podcast. dei esse presente pra ele tem 30 dias. Tá até embalado estava ainda. Embalado ainda. Porque tem que ter cuidado. Ele não levou nem pra casa dele ainda. Levar pra sala, levar pra sala. Mas lindas xícaras, hein? Ó, Linda, linda. Eu achei que ia chegar hoje aqui tomar um café nela. aqui. Ixi. Próximo. Aí tem, ó. Obrigado aí, galera. Obrigado, doutor. E deixa a considerações finais de vocês, deixa uma dica, alguma coisa que a galera possa realmente parar para refletir um pouquinho. Bom, eu vou deixar uma dica para os meus colegas médicos e dentistas. Não estudem só medicina e odontologia. Estudem a Bíblia, tudo tá lá. Se você viver segundo Provérbios, já tá bom demais. Imagina se você lê a Bíblia toda. E estude sobre finanças e gestão, porque isso vai significar saúde, felicidade, uma família estruturada, seus filhos felizes, seus filhos vão ser prósperos, porque você vai poder ter condição de ter momentos felizes com eles. Você não precisa passar o dia inteiro em casa, mas você tem que ter momentos extraordinários com a sua família todos os dias. E isso só é possível para um médico e para um dentista se ele estudar gestão, se ele estudar outras coisas fora. Então, a minha dica é: estude medicina, estude odontologia, se capacite tecnicamente, não deixe de participar dos congressos. Você tem que pelo menos uma imersão da sua área por semestre. Eu chamo de imersão um congresso de 3, 4 dias, um curso de 3, 4 dias. Isso é uma imersão, no mínimo uma por semestre. Mas também estude as outras áreas da vida. Ah, tem um sistema de avaliação que chama MAS, Mapa de Autoavaliação Sistêmica. Pesquisem sobre isso que vocês vão entender o que eu estou falando. O mapa de autoavaliação sistêmica, ele avalia 11 critérios da sua vida. Ele avalia a sua vida conjugal, a sua vida financeira. E você pode ter uma nota 10 na vida conjugal, uma nota 10 na vida financeira, uma nota 10 na vida profissional, mas você tem uma nota 3 no social, você tem uma nota 2 como pai, e você tem uma nota 0 espiritual. A roda não vai girar. É melhor ter nota 6 em tudo, a roda gira, tá? Então, isso daí que fica a minha dica aí hoje. Minha dica não é de saúde diretamente, mas que é de saúde também. Total. Eu acho que assim, a minha mensagem final, na verdade, até estive palestrando, esse fim de semana no Congresso de Saúde Estética aqui do Espírito Santo, e também comentei sobre isso. É que saúde e estética, não há como dissociar. A saúde é estética e a estética é saúde, né?
Então, se tornar um profissional capacitado para tratar a saúde do seu paciente como um todo é mais do que uma uma necessidade. Eu vejo, né, na verdade, eu vejo mais como uma necessidade, não, eh, e não só como uma opção, né. Tratar a saúde do seu paciente como um todo é uma necessidade. Então é importante também que você se capacite para enxergar ele inteiramente e não só como um procedimento, mas como um ser humano que anda, fala, tem seus afazeres, tem suas famílias, e os procedimentos eles devem ser realizados, de forma mais prudente para que a gente evite aí, desconfortos da família dessa pessoa, na vida dessa pessoa, na autoestima dessa pessoa, que ela busca melhoria, a melhor versão dela, ela não busca um problema, né. Perfeito. É Deixa isso. as redes sociais de vocês. Doutora Brunella Tassinari, não tem underline nem ponto, é só isso. E o meu é o DR Paulo Mansur, _ emagrecimento. Perfeito. Obrigado pela participação de vocês. E queremos ver você no próximo. Vamos botar pra palestrar no Shape, né? Você já vai palestrando lá no Shape? Vou palestrar no Shape. Então botar pra palestrar lá também. Bom, gosto de Né? palestrar, gente. Ele é bom Bom, disso. bom. Fechado, então. Gente, Um obrigado. abraço. Abraço aí, Um galera. abraço. Obrigado aí pela participação de vocês, por estar aí acompanhando todo o nosso trabalho. Novamente eu falo, clica no sininho, porque você vai receber todas as notificações e os próximos capítulos. E nos siga. Eu vou colocar na legenda também o link do Instagram deles, para que vocês possam estar acompanhando esses trabalhos incríveis. Beleza, galera? Sempre saúde em primeiro lugar.